internacionais com grande público, grande aglomeração de pessoas, estão sendo adiados por conta da pandemia. Nós tivemos as Olimpíadas também adiadas. Você imagina que um evento desse de clima, né? Ele reúne cerca de 30 mil pessoas vindo de mais de 190 países. Realizar um evento desse, na situação que nós estamos, é absolutamente impossível. E é um evento que seria muito importante, porque nós estamos exatamente numa pandemia agora, algo que tem uma relação muito grande com a natureza, com o nosso comportamento do planeta, e a conferência é exatamente para tratar disso, como a gente deve mudar o nosso comportamento, nossos padrões de desenvolvimento, para evitar crises como essa ou ainda maiores, como é o caso da crise climática. Márcio, explica aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo o que é essa conferência, quais são os objetivos. Fala um pouquinho desse evento que, como você disse, é tão importante, mas acabou tendo que ser adiado diante dessa situação. Bom, essa conferência é um dos maiores encontros que a ONU realiza, ela já acontece há mais de 20 anos. Nós podemos dizer que a inauguração desse tipo de encontro foi feita no Brasil, depois da Rio 92, e ela trata de um assunto emergencial para todos nós, que é o assunto do aquecimento global. A cada ano ela se realiza num país diferente, lá quase 190 nações, esse número vem crescendo, agora nós temos já 200 países que tentam encontrar fórmulas, mecanismos, ouvindo principalmente o que a ciência diz, para mudar a forma como suas economias funcionam. Hoje a economia do mundo é muito baseada em emissões que causam o que a gente chama de aquecimento global. É uma transformação no mecanismo de funcionamento da Terra. Vai alterar a temperatura, alterar o ritmo de chuvas, alterar e intensificar, inclusive, eventos extremos, furacões, secas, etc. Então, vocês imaginam só o impacto que isso pode ter na vida das pessoas, principalmente das populações mais pobres. Esses encontros são para que os países entrem em acordos e tentem minimizar esse tipo de problema. Problema que, quando afeta, e já afeta algumas populações no mundo, trazem prejuízos imensos, prejuízos econômicos e prejuízos de vida. Imaginem só que existem ilhas, países, né, que são formados de pequenas ilhas e que podem chegar a desaparecer. Né? Então, são situações totalmente inéditas, extremamente graves, e é para isso que existe esse tipo de conferência, que foi adiada esse ano e provavelmente vai acontecer só em outubro de 2021. E, Márcio, aqui quem fala é a Júlia Stanzioni. Eu queria que você falasse para a gente, dentro desses aspectos, né, de aquecimento global, de tudo que está sendo feito, que foi pedido em Paris 2015. Brasil, como é que está a situação do Brasil? O Brasil tem ajudado o mundo, não tem ajudado o mundo? Olha, o Brasil tem duas situações muito importantes nessa discussão de mudanças climáticas. A primeira é porque nós somos um grande emissor, estamos sempre ali entre os 6, 7 maiores emissores do mundo. Nosso maior emissor, quando eu falo emissor, é que emite esse gás que provoca o aquecimento global, né? Emite essa poluição que provoca as mudanças climáticas. A maior parte da nossa emissão, ao contrário do restante do mundo, é por conta do desmatamento da Amazônia. Cada vez que a gente desmata e queima a Amazônia, a gente emite partículas que contribuem para as mudanças climáticas. Os outros países fazem isso por conta de energia. Então, eles emitem ou contribuem para o aquecimento global para, por exemplo, aquecer casas no inverno europeu, para situações de produção industrial, para trânsito, né, locomoção, carros, veículos, etc. e tal. Essa é a maior parcela do mundo de emissões. No Brasil, é o desmatamento da Amazônia. Por que eu enfatizo essa diferença? Porque para você continuar desenvolvendo economias ao redor do mundo, você precisa, né, hoje, emitir dessa forma, o grande desafio é você mudar a forma de emissão. Continuar gerando economia, aquecendo casas, fazendo processos industriais, mas de uma forma mais limpa. O desmatamento não faz sentido nenhum, ele não tem serviço, o desmatamento só causa prejuízo. Então, nós temos essa diferença com relação ao mundo, somos um grande emissor. Parar o desmatamento no Brasil é importante para acabar com as mudanças climáticas e também faria muito bem ao Brasil, ao nosso país, uma vez que a Amazônia, por exemplo, é extremamente importante para a nossa nação, né? Só para você ter uma ideia, grande parte das chuvas que irrigam a agricultura do Brasil, grande parte das chuvas que irrigam
as represas que fazem água chegar na nossa casa, que regulam o clima no nosso país, dependem da Amazônia. Se a gente desmata essa floresta, a gente está desequilibrando ou causando desequilíbrio de um fator importante, inclusive, para a nossa economia. Portanto, o Brasil tem essa contribuição muito grande para a agenda de clima, uma contribuição que também nos favorece, além da nossa habilidade diplomática. O Brasil sempre foi extremamente importante na diplomacia para fazer com que os países chegassem a um acordo. Infelizmente, nos últimos anos, eu poderia dizer, a partir do começo do governo Bolsonaro, o Brasil tem caminhado muito para trás em ambos os aspectos. O desmatamento tem avançado cada vez mais, as políticas de combate ao desmatamento têm sido encerradas, no seu lugar têm sido colocadas políticas de incentivo ao desmatamento, e o nosso corpo diplomático, infelizmente, está deixando a posição de ajudar para começar a ser um protagonista do atraso dentro dessas negociações. É uma situação muito triste, porque o Brasil sempre foi muito importante do lado positivo e agora está sendo do lado negativo. Márcio, a gente está falando de aquecimento global, de poluição. Duvido que alguém não tenha recebido no seu grupo de WhatsApp ou de alguma coisa, de uma foto tirada em São Paulo, enquanto estava todo mundo na rua. Estava de um jeito, o ar estava de um jeito, a poluição no céu de São Paulo. Do outro lado, já com 2, 3 semanas de isolamento social, um céu mais limpo. A imagem, eu acho que pegou muita gente de surpresa, muita gente achou que era montagem, outros e foi confirmado que é real. Eu queria entender contigo o quanto esse isolamento e não ter tantos carros na rua, não ter tantas coisas acontecendo, ajuda nesse processo, nesse momento. Porque a gente tem falado aqui, Márcio, de algum lado positivo de tudo isso. E eu imagino que esse possa ser um lado positivo, ou estou errada? Olha, a conta é muito simples, né? Como a gente emite muita, né? A gente causa muitas emissões que causam um aquecimento global por conta das nossas atividades. Quando a gente diminui as atividades, essas emissões também diminuem, a poluição atmosférica diminui, né? E você vai tendo uma melhor qualidade do ar. É inclusive esperado para esse ano que alguns países diminuam as suas emissões totais, que eles realizam todos os anos, que seja menor, porque diminuiu a intensidade industrial, de locomoção e de poluição, como você mesmo disse. O que a gente poderia fazer é aproveitar esse momento, vamos dizer assim, que o vírus nos colocou forçadamente de castigo para pensar exatamente nessas situações. Porque nós podemos continuar os processos industriais, não precisamos parar a nossa vida para diminuir a poluição. O que nós temos que mudar é a forma como que a gente coloca um carro para funcionar, coloca uma indústria ou coloca uma termoelétrica, por exemplo, para gerar energia. Existe tecnologia, conhecimento, já ciência, estudos de que a gente pode transformar essa geração de energia de um padrão sujo para um padrão limpo. Nós já sabemos, por exemplo, como fazer isso. Aqui no Brasil, inclusive, tem estudos de que se a gente fizer um melhor aproveitamento em geração de energia para a casa das pessoas com energia solar, a gente gera mais emprego, melhora o PIB e ainda zera a conta de luz das pessoas. Quer dizer, são benefícios diretos que o país inteiro ganha. O que nós temos é decisão política e vencer os lobbies de muitas indústrias que existem aí, para que a gente migre de um modelo sujo para um modelo limpo. É claro que hoje quem gera energia não quer largar, né, a sua participação no mercado e dar espaço para modelos mais limpos. O que nós precisamos fazer é migrar, né, mesmo que seja com esses que já existem aí, para que eles passem a adotar tecnologias mais limpas e passem a diminuir essa poluição. Portanto, podemos ter esse céu limpo, mesmo com atividades sendo retomadas, basta a gente mudar a nossa forma de produção. Márcio, a Julie falou dessa questão dessa imagem, né, que causou surpresa em muita gente. E eu estou aqui justamente com uma notícia aberta que fala da diminuição da poluição em alguns centros urbanos, né, como aqui na cidade de São Paulo. E aí eu queria, né, que você falasse também se essa crise não pode ser uma oportunidade para a gente pensar em como a gente pode contribuir com o meio ambiente e até no combate às mudanças climáticas. Ela precisa ser uma oportunidade, a gente precisa aproveitar esse momento para fazer essa reflexão que você coloca.
nós precisamos mudar a nossa forma, a nossa rotina de vida, e essa mudança precisa ser acompanhada de um respeito maior à natureza. O que está acontecendo hoje com o coronavírus tem muita relação com uma espécie de invasão que a gente provoca em ambientes naturais. Mais de 50% das crises virais e bacterianas que acometeram a população mundial nos últimos anos, eles vieram exatamente de agressões ou de invasões que nós, humanos, causamos em ambientes que esses vírus circulam. Então, os vírus, muitas vezes, eles estão lá, restritos a um lugar, vivem, muitas vezes, dependendo de uma espécie em extinção para a sua sobrevivência. O homem invade essa microbiodiversidade, esse microsistema de vida deles, e para o vírus isso daí é excelente, porque ele acaba ganhando um espaço maior que ele não tinha antes e contaminando uma população que viaja ao mundo inteiro. É o que nós estamos assistindo agora, né? Portanto, essa nossa relação de agressão com a natureza, ela precisa ser revista, né? E principalmente casos urgentes como o desmatamento. Não faz o menor sentido você desmatar florestas que prestam serviços importantes e gratuitos para a nossa vida, que são essenciais para a manutenção da nossa existência. Parar o desmatamento na Amazônia, por exemplo, que inclusive é causado por crime, né, crime ambiental, isso daí deveria ser um dever independente da mudança climática. O vírus, mais uma vez vou dizer, ele está nos dando essa oportunidade de reflexão. A gente precisa fazer uma mudança. Nós estamos vivendo uma crise e existem outras crises já previstas que em algum momento vão chegar. É bom a gente aprender com o que está acontecendo agora e agir, tomar atitudes concretas sobre crises maiores que podem acontecer, inclusive no futuro, como é o caso das mudanças climáticas. Existe ciência, conhecimento e existem soluções de como a gente evitar essas crises. Depois que elas chegam, aí é tarde demais. É muito mais barato, eficiente do ponto de vista de economia, e principalmente de vidas, que a gente tome as medidas antes de ter os problemas.